Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 28 de maio de 2020, são 19 horas e 10 minutos. Lição 13 do dia 28 de junho de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. Como eu já havia antecipado aqui, a CPAD sugeriu que as pessoas usassem as revistas do segundo trimestre também no terceiro trimestre. Entretanto, a CPAD veio com uma outra sugestão. As pessoas que desejassem uma nova revista, entrassem em contato com a editora para fazer pedido, porque ela vai reeditar uma nova revista que vai falar sobre Esté e Neemias, ou melhor, Esdras e Neemias. Eu deixarei na descrição do vídeo o WhatsApp da publicadora e você entre em contato com a CPAD. A revista ela será usada tanto para jovens quanto para adultos. Texto áudio. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aos Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Bom, nós vemos que quando se vai à guerra, nós sempre precisamos, de uma forma militar, falando de uma forma militar, nós precisamos estar preparados com armamentos, com os carros ou tanques, seja lá da forma que for, de forma aérea, naval, não importa, nós sempre iremos usar as armas disponíveis. E nesse caso, como a nossa batalha ela é espiritual, nós iremos usar as armas espirituais do crente nesta batalha. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta lição. Nós precisamos estar sempre com a consciência de que as melhores armas que temos é a armadura do Senhor. Nós precisamos estar revestido com toda a armadura de Deus. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Bom, quando nós estamos com a palavra do Senhor, independente da forma com que você conhece, se é pouco, se é muito ou quase nada, há uma coisa a diferenciar. O que é? Não importa o quanto você conhece as Escrituras, importa o quanto você aplica. Por que digo isso? Porque muitas pessoas conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, não prezam pela palavra, não aplicam na sua vida cotidiana a palavra, sabem apenas por uma questão literária, apenas por uma questão de conhecer. Então nós precisamos ter em mente que muitas das vezes nós não venhamos nos enganar, pensar porque nós conhecemos a palavra, nós seremos salvos, ou ir ao templo cultuar a Deus. Não é bem assim. A verdadeira adoração, ela é na essência e não na aparência. Também não é pelos nossos próprios méritos. Nós precisamos ter a consciência disso. Que o nosso conhecer as Escrituras não quer dizer que sejamos salvos. Nós precisamos conhecer sim as Escrituras, mas aplicá-la em nossa vida. Vigilantes em toda a oração e súplica.
Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Bom, nós precisamos vigiar. Agora eu quero chamar a atenção por uma questão que muito nós falamos, né? Fica aí em espírito de oração enquanto eu vou cantar, enquanto eu vou orar, vou fazer algo, você fica em espírito de oração. Bom, nós vemos que a oração ela não tem espírito, que se fosse assim, nós não precisaríamos orar porque ela teria vida em si, ela não precisaria existir. Ou melhor, nós não precisaríamos orar porque ela já existiria sozinha. Então o que nós temos na verdade é orar em espírito e não ficar em espírito de oração. E o que é? Isso é uma questão de que quando nós oramos em espírito ou no espírito, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos orando ao Pai. E o que é a oração? A oração nada é mais do que falar com o nosso Senhor. E como é que nós, e qual é a importância disso? Bom, não é muito difícil a analogia. Por exemplo, se você tem o seu pai biológico ou alguém muito próximo, à medida que você fala com ele, você vai conhecendo melhor, porque você fala com ele e ele fala com você. Então isso vai te fazer uma comunhão com ele, você vai saber mais sobre ele e ele mais sobre você. É claro que Deus sabe de todas as coisas a respeito de nós, mas quando você se coloca à disponibilidade dele, a falar com ele, a sua comunhão com ele aumenta. Síntese do tópico 1, e claro, nós fazemos isso em oração, né? A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Lembrando que nós mesmos não conseguiremos. Jesus falou que sem mim nada podereis fazer. Conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo, a expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Olha quais são as astutas ciladas dele. Uma delas é confundir a mentira com a verdade. Explicar de uma forma bem simples. A questão de misturar, quando se mistura, por exemplo, você de repente já se viu num texto ou mesmo em algum lugar, um vídeo, alguém comentando alguma coisa. Quando alguém comenta alguma coisa, independente do que seja, ele coloque muitas verdades, fale somente a verdade, mas se ele colocar uma mentira, aquela mentira que ele introduziu no texto, você tem como verdade. Por quê? Porque você vê que tudo que ele fala é verdade, a não ser, claro, que você conheça as astutas. Quando você conhece o conteúdo do que se passa, aí sim você vê. Isso é muito usado, por exemplo, em emissoras de TV, que manipulam notícias e coisas do tipo. Eles falam uma verdade, juntam as verdades e colocam uma mentira embutida. Então aquela mentira acaba sendo, as pessoas têm como verdade. Por quê? Porque ela está no meio, que ela está misturada com a verdade. Isso é uma das coisas que o adversário faz na nossa vida. Se nós dermos brecha para ele, se a gente não vigiar, ele também semeia essa mentira no meio de uma verdade. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto, lá em Mateus 4? Ele disse a verdade para Jesus: está escrito. Então, se nós não colocarmos as coisas nos seus devidos lugares, nós acabamos sendo confundidos pelo maligno.
Deturpar as escrituras, desviar a escritura, falar como se a palavra fosse mentira, né? Ela acaba deturpando as escrituras. Dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais. Essa questão de falsos sinais é uma questão que nós precisamos estar muito atento, porque na bem da verdade, muitas das vezes acontecem coisas extraordinárias e as pessoas acham que é Deus fazendo. Não é sempre que é Deus fazendo. Nós precisamos ter discernimento do Espírito para poder saber o que é de Deus e o que não é. E o adversário, ele sabe manipular essas coisas, ele sabe fingir bem. Fazer as acusações, ele já é próprio disso. Semear a incredulidade, quando ele põe a incredulidade na pessoa, as pessoas começam a pensar que as escrituras não são verdadeiras, que Deus não é verdadeiro, que Cristo é uma mentira e coisas desse tipo, desta natureza. Inclusive, já até no meio de artistas, usam artistas para fazer tais coisas. Promover ideologias anticristãs. Bom, nós vemos aí várias ideologias anticristãs, que é uma das coisas que o adversário usa para confundir o povo de Deus. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nesta metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Se a nossa batalha é espiritual e não é contra a carne, então porque muitas das vezes as pessoas, nós cristãos, homens e mulheres de Deus, ficamos brigando um com os outros? Não é certo que isso seja assim. A Bíblia reprova tal comportamento. Nós precisamos estar unidos, reunidos em comunhão. Lembra de Salmo 133, número 1? Que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos estar unidos uns aos outros. A nossa batalha não é contra um ou outro, ou cristão ou não. A nossa batalha ela é espiritual, contra o maligno. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos, eles são poderosos. Os títulos principais e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Bom, como nós sabemos que os demônios são anjos caídos, então uma vez que eram anjos, eles são, claro, são poderosos, são mais fortes do que nós. Isso aí não tem como negar. Então nós precisamos estar preparados para esta batalha com Cristo, com o Senhor. Nós sozinhos, nós mesmos não podemos nada fazer. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, então eles são poderosos, são malignos e são astutos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Bom, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é maior do que os anjos, maior do que os serafins, maior do que os querubins, maior do que os arcanjos, ou o arcanjo, como você achar melhor. Eu digo assim porque algumas pessoas acreditam que existam somente um arcanjo, que é Miguel, e outros, com base em Daniel 10:13 de Daniel, diz que Miguel era um dos principais príncipes. Então, se ele é um dos principais, é porque
a outros. Então, independente da sua linha, se você acredita que há somente um arcanjo ou vários arcanjos, Jesus também é maior do que eles. Então, o Senhor, ele é o poderio. Mateus 16:18 vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por que não vai prevalecer? Porque está firmado em Cristo, no Senhor. Então, Cristo tem todo o poder. Então, a única forma de nós vencermos estas potestades é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Síntese do tópico 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Isso aqui é um ponto crucial, porque muitas das vezes as pessoas estão na guerra e não sabem qual guerra está e nem conhecem o campo da batalha. Nós precisamos saber por que viemos, por que estamos aqui e contra quem nós lutamos e com quem, né? Contra quem e com quem, ou seja, quem está do nosso lado. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Há uma questão aqui a se dizer sobre a questão da batalha espiritual, sobre Davi. Davi ele ia usar uma armadura, me parece de Saul, e não coube nele. Por quê? Porque a armadura não era dele. Mas ele foi contra o gigante Golias, da mesma forma, e venceu o gigante. Mas como ele venceu se ele não estava armado? É porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando nós colocamos o nome do Senhor, quando nós vamos no nome do Senhor, a vitória é garantida, independente da nossa forma, da forma que nós estamos. Agora, não estou dizendo aqui para você menosprezar o que fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Não é isso. Eu estou dizendo que é importante nós estarmos no nome do Senhor, fazer as batalhas no nome do Senhor e no nome do Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Do Senhor é a guerra. Nós sozinhos nada alcançamos. Lembra lá daquela passagem lá do apóstolo Paulo? As pessoas diziam: eu te conjuro por nome de Paulo, no Cristo de Paulo e no nome de Paulo, e foi uma confusão tremenda. E o adversário disse para ele: bem sei quem é Cristo e quem é Paulo, e vós quem sois? E eles foram envergonhados. Então nós precisamos saber como nós estamos armados, com quem nós estamos armados para estar nesta batalha. As armaduras indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, nós precisamos estar do lado da verdade. Jesus é a verdade, João 14,6. Então, nós precisamos falar desta verdade, estar armado com esta verdade que é Cristo. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Aqui para nós, no sentido humano, seria um colete à prova de balas, por exemplo, né? Dá mais ou menos essa ideia, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Quando nós estamos firmados no Evangelho de Cristo, nós caminhamos firmes, independente do campo que nós estivermos. Nós sempre estaremos seguros com o Senhor. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Longo retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários.
refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Bom, isso aqui nós precisamos realmente estar com o nosso escudo, porque verdadeiramente virá muitas questões de calúnias contra o povo de Deus, dúvidas e rebeliões contra nós. Então nós precisamos de fato estar firmados. O capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Falando em capacete que protege a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso intelecto. Aqui, inclusive, você que, por exemplo, está pensando em pegar uma moto e pilotar uma moto, não esqueça o capacete. Por quê? O capacete ele vai proteger você num acidente, num possível acidente. Se você acontecer um acidente, você está protegido com o capacete. O capacete também salva vidas, da mesma forma que o cinto de segurança no carro, o capacete também é crucial. Então nós vemos aqui, numa questão militar, que o capacete impedia das pessoas morrerem, né? Porque ele era pesado, era resistente, então ele segurava, né, as flechas, vamos dizer assim, né, ou uma outra coisa, a espada, ele era firme, ele protegia a cabeça do soldado. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então vemos que a palavra do Senhor, ela serve tanto de ataque como de defesa. O que quer dizer na prática? Quando alguém vem contra o povo de Deus, para refutar alguma questão, nós temos que usar a palavra para ir contra o que a pessoa está dizendo. E também ela é uma forma de ataque, mas é um ataque, eu vou até colocar aqui numa outra forma, é um ataque que dá vida. Quando você fala da palavra, você dá vida àqueles que estão perto de você. E também pode ser, claro, um ataque quando alguém fala algo errado, você confronta com a palavra do Senhor. Síntese do tópico 3. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabalável. Então nós precisamos estar armados para que nós venhamos continuar firmes no Senhor, caminhando para o céu. Conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então nós vemos que quando nós estamos bem armados com o Senhor, nós venceremos. E nós precisamos estar armado com o capacete da salvação, com a espada do Espírito. Nós precisamos estar com toda a armadura de Deus para que naqueles grandes dias de batalha espiritual, naqueles que vêm com mais dureza, nós estejamos firmes no Senhor, lembrando mais uma vez, a nossa vitória ela vem do Senhor, é Deus quem dá a vitória ao seu povo. Nós, pelos nossos próprios méritos, os nossos próprios recursos, os nossos estudos, conhecimentos, de nada serve na batalha se Deus não estiver conosco. Nós precisamos estar em obediência à palavra do Senhor, obedecendo a Ele em oração, estar buscando a Deus em oração, jejum, fazer sacrifício. Nós precisamos ser e estar salvos em Cristo Jesus. Nós precisamos, nessa batalha espiritual contra o nosso adversário, estar em Cristo. Está em Cristo. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes as pessoas acham que porque vai ao templo e conhece alguma coisa da palavra, acha que está preparado
para guerrear contra tudo e contra todos, principalmente contra o adversário. Mas não é bem assim. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter comunhão para quando vier a batalha, nós sabermos a hora correta de ir ou não. Quando consultar a Deus e não consultar a outras coisas, nós precisamos consultar a Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos do Senhor. Somos soldados de Cristo. Então, Ele é o nosso general. É Ele quem dá as ordens. Então, nós precisamos, sim, estar obedientes a Cristo para que nós venhamos ter sempre vitória na batalha espiritual do crente. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!